Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de teoria da computação. Na aula de hoje, irei apresentar um novo conceito para trabalharmos com linguagens. Esse conceito se chama de gramática livre de contexto. Vamos lá? Anteriormente, nós estudamos o conceito de autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico, e também estudamos as expressões regulares. Vimos que existe uma equivalência entre esses dois conceitos, de tal forma que as linguagens que são reconhecidas por um autômato podem ser geradas por uma expressão regular equivalente. No entanto, algumas linguagens simples, tais como essa que está apresentada aqui nesse slide, tal como que pode ser lida como sendo 0 elevado a asterisco, ou 0 elevado a n, concatenado com 1 elevado a asterisco, ou 1 elevado a n, tal que n seja maior ou igual a 0. Então eu coloquei esse n aqui para, de forma geral, utilizar essa notação aqui de n maior ou igual a 0. Então, uma linguagem como essa, ela não pode ser descrita por um autômato finito. E não pode ser expressa por uma expressão regular. Qual a razão disso? A razão é bastante simples. Nós vimos que, dentre as características de um autômato, está a de que essa estrutura não possui memória. Então, no caso, se nós quisermos reconhecer uma cadeia gerada por essa linguagem aqui, nós teríamos que ter um mecanismo para contar os n zeros que iniciam a cadeia. Posteriormente, nós iremos ler n uns. E essa quantidade de uns teria que ser igual à quantidade de zero. Então, você pode fazer essa análise como exercício e você verificará que nós não temos como, por intermédio de um autômato finito, reconhecer uma cadeia que tenha essa estrutura aqui. 0 elevado a n concatenado com 1 elevado a n, ou 0 elevado a asterisco concatenado com 1 elevado a asterisco. Qual a solução para esse problema? A solução é usar uma gramática formal. Então essa estrutura, ela se torna mais poderosa, ela se apresenta como mais poderosa pelo fato de que, além de trabalhar com aquelas cadeias que nós vimos anteriormente, aquelas que são reconhecidas por autômatos, são geradas por expressões regulares, também pode lidar com esse tipo de situação. Então, antes de estudarmos o conceito de gramática livre de contexto, propriamente dito, vamos fazer uma revisão dos conceitos básicos que existe associada à gramática, né? Então, o dicionário Michaelis, ele apresenta
uma definição bastante interessante. É um conjunto de regras e prescrições que estabelecem o conceito de correção da língua escrita e falada. Então veja que como é intuitivo, já é de conhecimento de todos nós, o conceito de gramática está associado ao conceito de linguagem. Então, no caso, nós temos um interesse particular no nosso campo aqui da teoria da computação. Então, nós não estamos preocupados em, de forma ampla, estudarmos aqui linguagens, idiomas e estruturas mais complexas, mas, de toda forma, nós iremos verificar de que forma as regras e prescrições, ou seja, as orientações que devem regular a estrutura de uma determinada linguagem, de uma língua ou de um idioma formal. Uma outra definição, também apresentada pelo mesmo dicionário, diz que é uma exposição sistemática e objetiva. Então, no caso, nós já estamos aqui abordando a linguagem e sua estrutura de forma organizada e objetiva, de tal forma que nós possamos realizar um estudo sobre elas. E essa exposição ela vai ser feita em torno de quê? Dos elementos constitutivos, ou seja, dos fonemas, dos morfemas, das palavras, das frases e assim por diante. Dos processos de construção, ou seja, como nós juntamos os elementos constitutivos de forma a estruturar partes mais complexas que tragam um significado mais amplo no processo de comunicação. E por fim, dos recursos expressivos próprios do sistema estrutural de uma dada língua. Então nós temos aí questões como a sintaxe, a semântica de uma linguagem, tudo que envolve o processo linguístico de como se dá o uso e a construção de estruturas que façam algum sentido e que permitam duas ou mais partes diferentes trocar informações. Então nós vamos ver em que contexto isso é importante para a teoria da computação e para a computação no geral. Então, dentro desse contexto aí, nós vamos ter o seguinte: o que nos interessa aqui não é estudar gramáticas no sentido geral, mas trazer isso para o escopo das gramáticas formais. Então, o que é uma gramática formal? Então, gramática formal consiste em mecanismos formais. Então, são mecanismos sistematizados, são mecanismos objetivos de representação e especificação de linguagens baseadas na teoria da computação. Então, nós já vimos aqui ao longo desse curso que a teoria da computação ela tem essa preocupação de fazer uso de estruturas matemáticas a fim de descrever os diferentes
conceitos que formam a sua base. Então aqui nós não estamos preocupados em mostrar a computação de forma pragmática, de forma prática. Nós não estamos aqui querendo, por exemplo, aprender a construir um computador. Nós não estamos aqui preocupados em fazer uso de uma linguagem de programação. Resolver problemas utilizando, por exemplo, a estrutura de uma determinada linguagem de programação. Então aqui nós fazemos uso de estruturas objetivas, embasadas na matemática, a fim de que a gente possa fornecer o embasamento necessário para explicar o funcionamento, a possibilidade de existência dessas ferramentas às quais mencionei e possamos, dessa maneira, fazermos avançar a computação. Então, a gramática formal, ela é uma gramática que tem essa característica. Esse estudo ele começou por volta da década de 60 por um linguista americano chamado Noam Chomsky, o qual tem feito inúmeras contribuições para a teoria da computação, mais especificamente para as linguagens formais e, consequentemente, para um melhor entendimento e desenvolvimento de linguagens de programação e das ferramentas necessárias para esse processo. Então, ferramentas como compiladores, interpretadores. Então, como nós vamos ver, é preciso termos uma compreensão desse conceito de gramática formal para que a gente possa avançar dentro do estudo do desenvolvimento de compiladores. Então, a gramática livre de contexto é uma gramática formal, ou seja, é um subconjunto das gramáticas como um todo. Então, é uma gramática que ela se estrutura, que ela se expressa por meio de arranjos lógicos e matemáticos, onde todas as regras de produção são da forma A produz alfa. Então, isso aqui pode ser lido dessa forma, pode ser lido que A deriva alfa. Então, gramática livre de contexto é um método mais poderoso de descrever linguagens. Conforme nós vamos ver ao longo dessa aula, apesar de que existe um método bastante simples de descrever como uma linguagem está organizada, isso aí ainda, esse método ainda é mais poderoso do que o que nós vimos até então. Basicamente, o funcionamento de uma gramática livre de contexto se dá por meio de uma estrutura recursiva. Então, nós vamos ter uma estrutura mais geral, uma estrutura mais abstrata, que vai fazer uso de estruturas mais específicas, de tal forma que chegamos a um determinado ponto de nossa gramática que nos leva a uma situação em que não há mais como fazer substituição, e aí nós temos
nós alcançamos o nosso objetivo. Para que serve, então, uma gramática livre do contexto? Bom, a motivação principal diz respeito à especificação de linguagens de programação. Então, no caso, elas são usadas como forma de descrever uma nova linguagem ou como referência para aprender a sintaxe de uma linguagem. Então, como eu já mencionei anteriormente, o uso de gramática livre do contexto tem como objetivo principal a criação de linguagens de programação. Isso porque, através delas, nós podemos formalizar a estrutura que uma linguagem de programação deve ter. Então, os comandos, as estruturas de declaração de variáveis, as condicionais, as repetições, chamadas de função ou de métodos, tudo isso é descrito por meio de uma gramática. Então, antes de criarmos as ferramentas necessárias para se trabalhar com linguagens de programação, é preciso haver essa especificação. Consequentemente, gramática livre do contexto também é utilizada para a construção de compiladores e interpretadores. Então, nesse caso aqui, nós temos que as ferramentas de tradução de código, como compiladores e interpretadores. No caso dos compiladores, quando se dá a tradução, é gerado um código-alvo, e esse código-alvo é transformado em um código executável naquele ambiente em que se encontra o código-fonte. Então, nesse caso aí, vai haver um código dependente da arquitetura na qual se encontra o desenvolvedor naquele momento. No caso do interpretador, é feita uma tradução em tempo de execução. Então, nesse caso aí, todas as vezes que o desenvolvedor for utilizar aquele código ali, tem que passar por esse processo novamente. Aquele código é compilado no sentido de tradução, mas ele tem que ser recompilado todas as vezes. Para quem já trabalha com compilação, o processo é esse, tá? Então, os dois processos aqui, tanto de compilação como de interpretação, são processos de tradução de código em um determinado formato de origem, fonte, para um formato alvo, objetivo. No entanto, nós temos essa diferença. Na compilação é gerado um código, na interpretação não é gerado um código. Existem abordagens híbridas, tá? Como, por exemplo, no caso da linguagem de programação Java, onde é feita uma compilação para um código neutro, para um bytecode, e esse bytecode depois ele é interpretado na arquitetura que o usuário desejar. Então, analisadores sintáticos, tá? Como, por exemplo, o IAC, que significa, né, Yet Another Compile. Então, tem essa natureza aí, né? São geradores de compiladores automáticos, os próprios compiladores, como eu falei, e todas essas ferramentas utilizadas no desenvolvimento. Então, apesar de que nós estamos falando aqui de uma estrutura da teoria da computação, mas tem uma utilidade prática muito grande. Nós vimos no contexto
dos autômatos finitos e das expressões regulares que linguagens consistem de um conjunto de cadeias que obedecem um determinado padrão. Esse padrão nós vimos que é determinado por uma certa expressão, que no nosso caso é a expressão regular, e que existe um autômato que tem uma determinada estrutura baseada em teoria dos grafos, que vai de um determinado estado para o outro de acordo com aquilo que foi apresentado na expressão regular correspondente. Então existe esse casamento aí entre esses dois conceitos. Já falei bastante sobre isso. Quando nós chegamos em gramática livre de contexto, existe também uma relação entre gramáticas e linguagens, como é de se esperar. Então, uma coleção de linguagens associadas com gramáticas livres do contexto são denominadas linguagens livres do contexto. Então nós vamos ver que uma gramática vai gerar uma linguagem, ou seja, por intermédio de uma gramática, nós vamos poder obter ou criar um conjunto de cadeias que segue um determinado padrão sintático. Então, é uma outra estrutura, mas que tem essa finalidade semelhante àquela que nós vimos anteriormente. Nós podemos dizer que uma gramática livre de contexto consiste de uma coleção de regras de substituição, também chamadas de produções. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui, um símbolo à esquerda, e esse símbolo vai produzir uma cadeia. Então, nós temos o seguinte exemplo de cadeia. Eu tenho aqui uma variável A, e essa variável A, ela produz essa sequência aqui, 0, variável A1. Então, a variável A, ela produz a cadeia 0 a 1. O que é que nós temos aqui? Uma outra regra é aquela que consiste em a variável A, no lado esquerdo, produz a variável B. E outra regra diz que a variável B produz esse símbolo sustenido. Essa grade aqui. Pois bem, o que é que nós temos aqui nessa gramática, né? Em primeiro lugar, nós temos 3 regras. Conforme nós vimos na definição, nós temos 3 regras de substituição ou 3 produções. Nós temos aqui um símbolo A, um símbolo B, e nós temos aqui essa produção, que A produz 0 a 1, A produz B e B produz sustenido. A e B são variáveis. Significa dizer que A e B podem ser substituídas por outras variáveis ou outras regras, ou constantes. 0, 1 e sustenido são chamados de terminais ou de constantes, ou seja, eles não são substituídos num passo a seguir, num passo logo após, por outros símbolos. Então, quando se chega no terminal, não tem como fazer substituição. É chegarmos à folha de uma árvore. É chamada de variável inicial porque a partir dela começamos o processo
de derivação. Ou seja, a variável a, ela é o ponto de partida na definição de nossa gramática. Então aqui nós temos um exemplo bastante simples, mas a partir desse exemplo nós podemos observar que temos 3 regras distintas e essas regras elas estão organizadas logicamente. Ou seja, nós começamos aqui o nosso processo de derivação a partir dessa variável a, onde a vai gerar ou derivar 0 a 1. Eu posso reaplicar essa regra, substituir esse a por 0 a 1 e posso também substituir esse a por b. Esse b aqui, em seguida, eu posso substituir pelo símbolo sustenido, o qual não possui nenhuma regra de derivação associada, porque trata-se de um símbolo terminal. Então, tanto 0 como 1 como sustenido são símbolos terminais e não levam a novas derivações, ou seja, não são substituídos por outros símbolos. Então tudo começa nessa primeira linha, no lado esquerdo, ou seja, nessa variável a. Dada a existência de uma determinada gramática, podemos então gerar as cadeias da linguagem relacionada com ela. Como isso funciona? Então vamos supor o seguinte, vamos voltar aqui para a gramática do slide anterior, não é? Então aqui eu tenho que A gera 0 a 1, A gera B e B gera sustenido. Então nesse caso aqui, eu posso ter o seguinte, eu vou começar obrigatoriamente pela regra inicial. Então nós vimos aqui, eu tenho a primeira regra, essa primeira regra é baseada nessa variável, a variável inicial. Então essa primeira regra aqui vai gerar essa cadeia aqui, 0 a 1. Em seguida, eu posso escolher a mesma regra e substituir esse símbolo A aqui. Ou seja, eu tenho aqui um terminal 0, eu tenho uma variável A e eu tenho um terminal 1. Então, eu só posso substituir a variável A. E essa variável A vai ser substituída por essa mesma regra. Então, eu vou fazer 0 concatenado pela cadeia 0 a 1, concatenado com 1. Então, agora eu vou ter 0 concatenado com 0, concatenado com a variável A, concatenado com 1, concatenado com 1. Posso escolher novamente a primeira regra, 0 a 1. 0 concatenado com A, concatenado com 1. Se eu fizer isso, então eu vou adicionar um símbolo 0 à esquerda e vou adicionar um símbolo 1 à direita. De tal forma que essa cadeia ela vai crescendo do centro para as extremidades. Então estou aí injetando símbolos desse ponto, que é o centro da minha cadeia, para as extremidades. Então, na medida em que entra um 0, entra um 1. Entrou um 0, entrou 1. Então, existe um equilíbrio entre um 0 à esquerda e um 1 à direita. Um 0 à esquerda, um 1 à direita, um 0 à esquerda e um 1 à direita. Nesse ponto aqui, faremos uma substituição diferente do símbolo A. Então, ao invés de escolher a primeira regra
de derivação, onde A produz 0 concatenado com A concatenado com 1, eu irei escolher A produz B. Então, nesse caso aqui, esse A agora vai dar lugar a uma variável B. Então, aqui eu dispensei o uso dos parênteses, não é mais necessário, o propósito já foi compreendido por vocês. Então, aqui eu tenho 0 concatenado com 0, concatenado com 0. Substituo esse A, essa variável A, pela variável B, concatenado com 1, concatenado com 1, concatenado com 1. Então, é isso que nós temos nesse momento. A variável B, então, eu substituo pelo símbolo terminal sustenido e terei, então, esse formato final. Agora eu tenho 0 concatenado com 0, concatenado com 0, concatenado com sustenido, que por sua vez está concatenado com 1, concatenado com 1, concatenado com 1. O que é importante percebermos aqui? Bom, em primeiro lugar, é como se dá a geração de cadeias a partir de uma determinada gramática. A gramática foi apresentada no slide anterior. Ela consiste de um conjunto de regras de derivação bastante simples, onde cada regra de derivação permite obter um novo símbolo e assim podermos realizar transformações na cadeia original. Nós partimos de uma cadeia consistindo de variáveis e símbolos terminais e chegamos então a um formato onde só temos terminais. Então aqui eu tenho o 0, eu tenho o sustenido e tenho o símbolo 1. Então nesse caso aqui eu não tenho mais como realizar novas substituições ou derivações. Então chegamos a uma das cadeias aceitas, não é? Melhor dizendo, geradas por essa gramática. Então, chegamos ao segundo aspecto que eu gostaria que vocês observassem a partir desse exemplo, que é o seguinte. Nós temos aqui a característica que, na medida em que vamos substituindo esse símbolo A pelo próprio símbolo A, nós estamos inserindo a mesma quantidade de zeros e uns. Então aqui eu tinha um 0 e um 1. Fiz a substituição desse A. Agora eu tenho 2 zeros, 2 uns. Fiz novamente a substituição desse A. Agora nós temos 3 zeros e 3 uns. Tantas vezes você fizer isso, você irá obter uma cadeia com essa mesma proporção à esquerda e à direita. Haverá uma quantidade de zeros sempre igual à quantidade de uns. Além disso, essa quantidade de zeros estará organizada à esquerda e a quantidade de uns à direita. Qual a utilidade disso? A utilidade disso reside no fato de que nós podemos definir elementos da gramática que necessitam de um equilíbrio à esquerda e à direita para fins de checagem da sintaxe da linguagem.
Então aqui eu estou dizendo que é um 0 à esquerda e aqui é 1 à direita. Mas isso poderia ser um parênteses de abertura, outro parênteses de abertura, outro parênteses de abertura. Aqui um parênteses de fechamento, outro parênteses de fechamento, outro parênteses de fechamento. Aqui poderíamos ter um abre-chaves, outro abre-chaves e outro abre-chaves. Ou seja, o símbolo, ao invés de um símbolo 0, eu teria um abre-chave. E aqui eu teria, ao invés de um símbolo 1, um fecha-chaves. Para que é que serve isso? Para que em linguagens de programação e, consequentemente, nas suas ferramentas, como compiladores e editores, nós tenhamos uma maneira de checar se a construção do programa desenvolvido pelo usuário, ou seja, pelo programador, está de acordo com o que a linguagem estabelece. Ou seja, para cada parênteses de abertura deve ter um parênteses de fechamento. No caso de linguagens baseadas em C, C, C++, JavaScript, Java, você vai ter um abre-chaves e um fecha-chaves, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Como é que nós descrevemos uma linguagem, né? Como é que a gente vai construir a nossa gramática? Essa sequência de passos apresentada nesse exemplo anterior pode ser resumida por meio de um algoritmo bastante simples. Ou seja, a aplicação da sequência de substituições é um processo sistemático que pode ser algoritmizado. Então, primeiro, nós começamos escrevendo a variável inicial. Então, você vai pegar aquela variável que se encontra na primeira linha. No lado esquerdo vai estar a variável inicial, no lado esquerdo da seta, né? Antes da seta de derivação. No lado direito, eu vou ter outra variável, ou uma cadeia consistindo de variáveis, ou uma variável, e terminais. Então eu posso ter essa composição na descrição de cada uma das regras. Vou identificar qual é a regra correspondente. Por que isso aí é importante chamar a atenção? Porque é o seguinte, eu vou voltar para o slide anterior para deixar isso mais claro. Aliás, eu vou voltar para a definição da gramática. Eu tenho aqui que a variável A, ela produz 0 concatenado com A concatenado com 1. E aqui eu tenho que A pode me levar a B. Então essas duas regras aqui, elas são distintas, apesar de que no lado esquerdo eu tenho o símbolo A. No entanto, em algumas situações eu posso ter que a variável A produz uma determinada cadeia, por exemplo, 0 concatenado com A concatenado com 1, ou produz B. Então, essa regra estaria aqui logo após. Significa dizer que eu poderia aplicar essa regra ou essa outra regra aqui. Nesse caso aqui, em especial, isso não pode acontecer. Há uma ordem. Primeiro eu aplico essa regra. Posso, inclusive, aplicá-la novamente, mas essa regra aqui, A produz B, ela só pode ser utilizada
após essa primeira regra ser aplicada pelo menos uma vez. Por quê? Porque essa aqui é minha variável inicial e essa linha aqui ela tem que ser a primeira a ser utilizada sempre. Então, após ter sido feita a identificação da regra correspondente, nós vamos fazer a substituição. Eu vou substituir a variável escolhida pela regra em questão. Por exemplo, eu substituo o A no lugar em que há um A. Eu substituo o A na cadeia em questão 0 a 1 pela cadeia 0 a 1. Está aqui. Então eu posso substituir um A pela cadeia 0 a 1. Eu vou repetir esses passos de 2 até 4, ou seja, 2, 3, 4, até que não haja nenhuma variável. Então vou continuar fazendo isso até chegar à última linha. Então esse processo de substituição é chamado de derivação. Então a derivação consiste na sequência de substituições para se chegar a uma cadeia onde essa cadeia vai consistir unicamente de símbolos terminais. Então as substituições são feitas até que não haja mais variáveis. Então pode-se usar para saber se determinada cadeia é gerada por uma linguagem L qualquer. Então eu tenho lá uma linguagem onde essa linguagem ela tem um determinado padrão descrito por uma certa gramática e eu quero saber se essa cadeia ela está de acordo ou ela pertence, né, a essa linguagem. Então eu posso fazer um conjunto de substituições e verificar se ela está de acordo com a linguagem. Analisar uma gramática mais ampla para podermos entender melhor a coerência entre uma determinada gramática e o seu produto final, que são as cadeias geradas a partir da combinação das regras de derivação. Então, nós temos aqui a gramática da língua inglesa. Eu tenho aqui essa regra inicial, que consiste da palavra sentence. Sentence produz noun phrase concatenado com verb phrase. É importante lembrar aqui que esse é um exemplo que está, tal como apresentado nesses slides, no livro do Mark Sipser, que é o nosso livro-texto. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ir lá no livro e fazer esse estudo. Então, eu não traduzi, coloquei assim como está lá. E aqui eu tenho a variável noun phrase como produzindo complex noun ou complex noun concatenado com prep phrase. Isso aqui reflete aquela ideia que eu tinha falado anteriormente, só que eu tinha falado em relação à regra inicial. Então, nesse caso aqui, percebam que eu tenho uma regra que consiste em uma variável, noun phrase, que produz complex noun ou produz complex noun concatenado com prep phrase. Percebam aqui o seguinte, antes de avançar, que essa primeira regra, sentence, que produz noun phrase concatenado com verb phrase,
ela se baseia na regra de número 2. Então, nesse caso aqui, eu posso substituir no phrase por qualquer uma das derivações que se encontram à direita. Complexo num ou complexo num concatenado com prep phrase. Mesma coisa em relação a verb phrase. Então eu venho aqui, verb phrase ou verbo frasal. Eu vou ter aqui, desculpem, frase verbal. Eu vou ter aqui verb phrase produz complex verb ou complex verb concatenado com prep phrase. Definir quem é noun phrase e quem é verb phrase. Agora vamos para as variáveis seguintes. Quem seria? Eu tenho aqui prep phrase produz prep, ou seja, uma frase preposicional, produz uma preposição ou complexo num, que seria um substantivo complexo. Então vou nesse processo aqui definindo todo mundo, né? Agora eu venho, defino complexo num, tá aqui, regra número 5. Complexo num, que é um substantivo aí complexo, vai ser ou um artigo ou um substantivo. Complex verb, aqui está faltando um B, mas é complex verb. Pode ser um verbo ou um verbo concatenado com um phrase. E um artigo ou um article, ele vai produzir um a ou um the. Esse a aqui é o artigo em inglês. Então, sim, por fim, nós temos aqui um noun, que é um substantivo. Então aqui tem alguns exemplos, mas claro, isso aqui é uma simplificação da língua inglesa, porém mostra aqui o poder de produção de uma determinada gramática. E aqui eu tenho boy, girl, flower, e por fim eu tenho um verbo. Alguns exemplos de verbos: touches, likes, sees, e se fosse uma gramática completa, né, teria uma quantidade aí muito maior de verbos. Pois bem, por fim, eu tenho aqui prep, uma preposição, apenas um exemplo, with, que é em português com. E aí nós vamos substituir, né? Quais são as cadeias que eu posso gerar a partir dessa gramática aqui? Claro, isso aqui lembrando, reforçando que isso aqui não é a gramática completa do inglês, é apenas um subconjunto dela para a gente entender como é que isso funciona. Então aqui eu tenho alguns exemplos: a boy see, the boy see a flower, a girl with a flower likes the boy, ou seja, o rapaz vê uma flor, uma garota com uma flor gosta do garoto. Como é que nós poderemos fazer então uma derivação, né? Primeiro passo é a escolha da regra inicial. Então é escolhida a regra noun phrase concatenado com verb phrase. Depois é feita uma substituição aqui de noun phrase por complexo noun. Depois é feita uma substituição de complex noun por article concatenado com noun, que por sua vez mantém aqui a concatenação com verb phrase. Então a substituição é apenas aqui. Vejam que isso aqui é um processo recursivo, como foi colocado no início dessa aula. Em seguida eu tenho que um artigo pode ser um a, e aí vai ficar a, noun, verb phrase. Depois eu substituo esse noun por boy, vai ficar a boy, verb phrase.
Depois eu substituo verb phrase por complex verb. Vai ficar a boy concatenado com complex verb. Substituo complex verb por verb. Vai ficar a boy verb. E por fim, eu substituo verb por see. Então vai ficar a boy see. Então, esse exemplo aqui foi colocado aqui, né, no início, a boy see. Se eu quiser fazer o mesmo para the boy see a flower e a girl with a flower likes the boy, eu vou ter outras derivações, outras sequências. Então vou deixar isso como exercício para que vocês possam fazer essa aplicação. Então, como é de prática, como nós fazemos para todas as estruturas conceituais da teoria da computação, nós temos uma definição formal de uma gramática livre do contexto. Então, uma gramática livre do contexto é uma quádrupla, consistindo aqui desses 4 símbolos, V, sigma, R, S, onde V é um conjunto finito denominado de variáveis. Então, são as variáveis que eu emprego na minha gramática. Sigma é um conjunto finito disjunto de V. Então, aqui eu vou ter apenas terminais. Não vou ter variáveis aqui no meu alfabeto sigma. R é o conjunto de regras e S é a variável inicial. Significa dizer que é o ponto inicial, é o equivalente a nós falarmos do estado inicial de um autômato. Então, eu tenho como exemplo aqui do uso de uma gramática o seguinte: dadas as seguintes regras de G, S produz ASB ou SS ou cadeia vazia, apresente sua definição formal. Então veja que aí eu tenho apenas a gramática, né? Qual é a sua definição formal? Então eu tenho aí que a variável que consta nessa gramática é S, é o conjunto formado por S. O alfabeto é formado por A e B. Eu tenho aqui como regras dessa gramática o conjunto formado por S que produz ASB ou SS ou cadeia vazia. Aqui tem uma repetição, mas isso é um erro de digitação, tá, pessoal? É apenas S que leva ou produz ASB ou SS ou cadeia vazia. E qual é a minha regra inicial? Ou, desculpem, qual é a minha variável inicial, né? Minha variável inicial vai ser S, que é a variável por onde eu começo aqui essa regra aqui que forma a minha gramática. Um outro exemplo é, dadas as regras da língua inglesa, apresente sua definição formal. Então, eu tenho aqui, ó, as variáveis são todas essas, sentence, no phrase, verb phrase e assim por diante. Sigma, ou seja, o alfabeto é o conjunto de letras do alfabeto, né? Aí tem apenas as letras minúsculas, né, que é o que nós vamos empregar. As regras são aquelas que nós apresentamos anteriormente. E a variável inicial, né, ou a regra inicial que nós vamos ter, essa daqui, sentence produz num phrase concatenado com verb phrase. Então, era isso que eu gostaria de apresentar nessa aula de hoje. Espero que vocês gostem e que se aprofundem mais. Consultem o nosso livro-texto, CIPSE, e nós voltaremos com mais assuntos de teoria da computação na próxima aula.
Muito obrigado e até lá.